Você pediu, eu atendi. Nada melhor do que unir o macabro encanto do Halloween com as sombrias lendas que a era vitoriana nos deixou, um período onde a linha entre este mundo e o além parecia mais fina que um véu de seda. E não é à toa, os vitorianos tinham uma fascinação quase doentia pelo sobrenatural, pelos espíritos que se recusavam a partir e pelos pactos que, dizem, muitos fizeram nas sombras. Prepare-se para mergulhar em relatos que arrepiam até os mais céticos, enquanto a chama da sua abóbora tremeluz e o G esquenta as mãos. Só não se esqueça de olhar por cima do ombro antes de seguir adiante. Comecemos pelo sinistro caso da residência Barley, um lugar onde o passado se recusa a descansar. Tudo começou séculos atrás, quando um monge de um mosteiro construído no local em 1300 se envolveu em um romance proibido com uma freira do convento vizinho. O desfecho. Ele foi executado, e ela, condenada a um destino ainda mais cruel, ser emparedada viva entre as frias pedras do mosteiro. Não é de estranhar que, gerações depois, moradores e visitantes jurassem ver suas sombras vagando pelos corredores, ouvir passos em cômodos vazios e testemunhar objetos sendo arremessados por mãos invisíveis. Mas foi no início do século XX que as coisas ficaram ainda mais perturbadoras. Mariana Forster, uma das proprietárias, afirmava que o reverendo Harry Bull, o homem que ergueu a casa em 1863, que aparecia-lhe com frequência, acompanhado de um soldado da Primeira Guerra Mundial, Edwin Viteose, atormentado por traumas de batalha. Paredes risadas com mensagens enigmáticas, móveis que se moviam sozinhos, barulhos inexplicáveis. Seria o espírito do reverendo insatisfeito com os novos donos? Ou tudo não passava de uma farsa bem orquestrada, alimentada pela lenda original dos amantes condenados? Infelizmente, nunca saberemos. A casa foi reduzida a cinzas em um incêndio em 1939, levando consigo seus segredos ou suas mentiras. Agora, imagine um palacete vitoriano na Austrália, Monte Cristo, que já foi o epicentro da alta sociedade, mas hoje é mais conhecido por seus hóspedes eternos. Construído em 1884 por Christopher Cravley, o fundador da cidade de June, o local foi palco de bailes luxuosos e tragédias igualmente grandiosas. Moradores e visitantes relataram luzes fantasmagóricas dançando pelos corredores, passos arrastados nos andares superiores e rostos esbranquiçados capturados em fotografias. Entre as almas penadas que supostamente assombram o lugar, está uma jovem empregada que, segundo a lenda, teria caído, ou sido empurrada, do balcão por um homem que queria esconder a paternidade de seu filho não nascido. Há também o caso do cocheiro, cujo colchão pegou fogo em circunstâncias misteriosas, e a filha mais nova dos Cravley, Madalena, cujo retrato fantasmagórico foi registrado em imagens, alimentando boatos de que ela ainda vaga pela casa após uma queda fatal pela escadaria. Alguns chegam a acusar sua própria babá de tê-la jogado de propósito. Mas as desgraças não param por aí. O primeiro filho da família Villiers, que comprou a propriedade anos depois, morreu de escarlatina aos 18 meses e um incêndio destruiu o comércio que mantinham no local, e, em 1871, a casa virou palco de um assalto à mão armada, onde bandidos renderam a família e roubaram documentos oficiais da cidade. Para coroar, a filha mais nova dos Villiers tirou a própria vida, desesperada por um casamento falido, e os pais, junto de outros 2 filhos, também faleceram entre aquelas paredes. Dizem que todos ainda estão lá, que inclusive o cão da família, Dolly, cujo latido ecoa nos corredores, e o riso cristalino do pequeno Thomas, morto tão cedo. E que tal um caso onde o sobrenatural se mistura com uma dose de justiça póstuma? Em Preston Manor, uma propriedade em Sussex, uma dama branca teria se manifestado à família Stanford por volta de 1896. Segundo relatos, a aparição era de uma freira expulsada da igreja séculos antes, condenada a vagar por ter sido enterrada em solo não sagrado. Ela implorou por um enterro cristão, e os Stanford, após um seance que confirmou a sua história, seu nome seria Irmã Agnes, encontraram, durante uma limpeza no esgoto, restos mortais de uma mulher com mais de 400 anos. Depois de lhe darem um funeral digno, a assombração cessou. Coincidência? Ou uma mente perturbada por séculos de injustiça finalmente encontrou paz? Por fim, não poderíamos esquecer do Transallegheny Lunatic Asylum, um lugar onde a loucura humana se confundia com a loucura dos espíritos. Originalmente um refúgio para doentes mentais, o local se tornou um pesadelo de superlotação, condições desumanas e abusos sob a moral rígida da era vitoriana. Entre as almas que lá permaneceram, uma se destaca, Lily, uma menina cujo riso ecoa pelos corredores enquanto toca uma caixa de música.
Alguns acreditam que ela era filha de uma paciente abandonada no asilo, outros, que sua mãe, uma mulher chamada Galova Ravenfield, foi estuprada por soldados e forçada a dar à luz ali, deixando a criança para trás. Mas a verdade? Essa história foi inventada como parte de uma campanha de marketing. Ainda assim, quem já cruzou com Lily jura que sua presença é real e aterrorizante. Então, meu caro leitor, após essas histórias, ainda acha que os vitorianos exageravam em sua obsessão pelo além? Ou será que, em algum canto escuro, uma sombra espera que você apague a luz para se aproximar? Boa noite, e durma com um olho aberto. A mansão Cedar Grove, com sua arquitetura gótica e jardim sombrio, parecia saída de um romance de terror vitoriano e, de fato, seu destino foi tão trágico quanto qualquer ficção. Em 1933, o incêndio devorou suas paredes, reduzindo a glória decadente a cinzas. Mas quem se aventura por suas ruínas até hoje jura ouvir algo muito pior que o crepitar das chamas, o lamento agudo de uma banshee, a mensageira da morte celta. E não é à toa. William Daguerre, dono da propriedade, era conhecido por seus excessos, festas extravagantes, romances escandalosos e um casamento que, diziam, havia se desfeito em traição. Sua amante, uma jovem de beleza arrebatadora, morreu em um acidente a cavalo nos terrenos da mansão. A mãe dela, consumida pela dor, amaldiçoou não só a família Daguerre, mas a terra onde pisavam. Desde então, o grito da banshee ecoa sempre que a morte se aproxima. Testemunhas juram ter visto a carruagem fantasma de William surgir e desaparecer na névoa, enquanto o canto fúnebre da criatura dura 2 dias e 2 noites seguidas. Quando silencia, alguém morre. A lenda começou com uma mulher encontrada morta sem explicação e um jardineiro que ouviu a canção da banshee pouco antes de sua própria mãe falecer. Coincidência? Ou uma advertência do além? Agora, se falamos de advertências, poucas são tão sinistras quanto as que vêm dos túneis de Xangai de Portland. O termo chanchayar, sequestrar alguém à força para trabalhar em navios ou bordéis, tem raízes nessas passagens subterrâneas, onde o crime florescia sob a cidade respeitável. Nos anos 1800, esses túneis ligavam bares, hotéis e docas, um labirinto onde homens eram drogados, mulheres desapareciam e sonhos se transformavam em pesadelos. Opium dens, escuridão absoluta e gritos abafados, o que mais esses corredores escondiam? Hoje, dizem que as almas aprisionadas ainda vagam por lá. A maioria inofensiva, puxam cabelos, apagam luzes, sussurram canções esquecidas. Mas há relatos de encontros bem menos amigáveis. Um lembrete de que, às vezes, o mal não precisa de fantasmas para assombrar, basta a memória do que os humanos são capazes de fazer uns aos outros. E falando em memórias que não se apagam, a tempestade de 1861 na Irlanda deixou uma cicatriz tão profunda que até os céus pareceram chorar. No dia 8 de fevereiro, o navio Neptune foi destruído pela fúria do mar, e o capitão John M. Neil, sem hesitar, liderou seus homens em um resgate desesperado. Horas de luta contra as ondas, até que, ao meio-dia, uma pausa no temporal deu falsa esperança. Foi então que uma parede d'água arrastou M. Neil, 5 de seus homens e 21 civis para o abismo. Semanas depois, seu corpo foi encontrado, e quem o trouxe de volta foi seu cão, um terrível e leal Newfoundland que se recusou a deixar a busca. No funeral, o animal se deitou sobre a tumba e não se moveu mais. Não comeu, não bebeu, não respondeu a chamados. Simplesmente esperou. Até que, dias depois, morreu ali mesmo, de luto. Hoje, visitantes do cemitério de St. Patrick juram vê-lo ainda deitado aos pés da estátua erguida em homenagem ao capitão. Fiel até na morte. Mas se há um crime que ecoa mais alto que o uivo do vento ou o latido de um cão fantasma, é o que aconteceu em Fall River, em 1892. Lizzie Borden, uma mulher de aparência frágil, foi acusada de assassinar o pai e a madrasta com um machado, não uma, mas várias vezes. Os corpos foram encontrados em um banho de sangue tão brutal que o rosto de Andrew Borden ficou irreconhecível. Abby, sua esposa, teve a cabeça quase decepada. Lizzie foi absolvida por falta de provas, mas a dúvida nunca a deixou. E, claro, nem os mortos. Hoje, a casa dos Borden é uma pousada. Hóspedes relatam risadas vindas do sótão, mãos invisíveis que tocam os ombros, sussurros no escuro. Dizem que, se você deixar algumas moedas no criado mudo do quarto de Andrew, seu espírito não o perturbará. E se deixar brinquedos no sótão?
A madrasta Hebe, talvez, o poupe de sua fúria. Mas atenção, nem todos os fantasmas são tão negociáveis. E então temos o Palácio de Linares, em Madrid, onde o luxo escondeu um segredo tão sombrio que até o Papa teve que interferir. O Marquês de Linares e sua esposa, Raimunda, construíram uma fortaleza dourada enquanto a cidade afundava na pobreza. Mas o verdadeiro escândalo veio à tona com uma carta pós-morte. Raimunda era, na verdade, filha ilegítima do pai do Marquês. Ou seja, eles haviam se casado sem saber que eram irmãos. O Vaticano permitiu que ficassem juntos com uma condição: não poderiam ter filhos. Mas, segundo a lenda, desobedeceram. E quando a filha nasceu, eles a enterraram viva nas paredes do palácio. Não há provas, é claro. Só o peso de uma maldição e o eco de choros que ninguém consegue explicar. Agora, meu caro cético, você pode rir dessas histórias. Afinal, fantasmas não podem te machucar, certo? Errado. Porque os verdadeiros horrores vitorianos não eram os espíritos, eram os vivos que os criavam. No final do século XIX, enganar pessoas com aparições falsas virou um negócio lucrativo. Não eram apenas lençóis brancos, eram trajes elaborados, efeitos especiais rudimentares e atores pagos para assustar os crédulos. Havia até agências de fantasmas, onde você podia contratar um espectro para assombrar seus inimigos. E o pior: funcionava. Então, da próxima vez que você ouvir um rangido na escada ou sentir um arrepio inexplicável, pergunte-se: será que é só o vento? Ou será que alguém ou algo está brincando com você? Afinal, na era vitoriana, a linha entre o sobrenatural e a crueldade humana era tão fina quanto um véu de noiva, rasgado por mãos ensanguentadas. Mas se você achou que a tinta fosforescente e os véus rasgados eram o auge do terror vitoriano, prepare-se, alguns não brincavam com medos, eles os caçavam. Havia os que transformaram o sobrenatural em arma. Em 1895, um homem criou uma armadura de cavaleiro fantasma, completa com espadas de metal e um capacete que brilhava na escuridão, para perseguir suas vítimas até a loucura. Não era teatro. Era terror calculado. E então veio Herbert Patrick M. Cellin, cujo disfarce incluía garras de gato afiadas, não para assustar, mas para marcar suas presas. Sempre mulheres. Sempre sozinhas. Sempre à noite. E enquanto alguns se contentavam em tocar violinos sinfonias macabras em becos escuros, outros cruzaram a linha do grotesco, roubos disfarçados de aparições, corpos expostos em rituais falsos, ameaças que a lei ignorava até que a multidão tomasse a justiça nas próprias mãos. O linchamento era a resposta quando o sistema falhava. E falhava sempre. Essas sombras não desapareceram com a era vitoriana. Elas rastejaram até a Primeira Guerra, disfarçadas de lendas urbanas, sussurradas entre soldados que juravam ter visto coisas nos campos de batalha. Coisas que, talvez, nunca foram apenas frutos da imaginação. Pausa dramática. Um suspiro ecoa no microfone. Se este episódio deixou sua pele arrepiada, saiba que não foi acidente. O Halloween não é só sobre doces ou travessuras, é sobre lembrar que, às vezes, os monstros mais assustadores não usam máscaras. Eles as criam. E você? Acha que essas histórias são apenas contos de uma época distante? Ou será que, em algum lugar, uma porta rende sozinha, porque alguém quer que você ouça? Música sinfonia cresce, som de passos se afastando. 4.000 likes, e eu desenterro mais segredos vitorianos para você. Porque, meu caro, essa era não acabou. Ela só espera que você feche os olhos.